bem, já que chamou o quadro correspondente médico, estamos na área com mais um momento de saúde aqui com o Dr. Fernando Gomes. Participe, viu? Hashtag correspondente médico, mande sua pergunta. Ainda mais se você for louco, louca, apaixonada, apaixonado por futebol a ponto de cometer loucuras, por favor, hashtag correspondente médico. Dr. Fernando Gomes vai desvendar o que acontece na cabeça dos apaixonados, hein, doutor? Será que tem algum mistério ali a mais? Bom, tem com certeza e você vai saber daqui a pouquinho, então fica aí. Vamos trabalhar, hein, Vamos doutor? trabalhar. Se o senhor não disser vamos trabalhar, eu acho que não começou o quadro aqui. Elisa, vamos trabalhar. Muito bem, dada a partida em nosso quadro. Nós começamos falando sobre as novas orientações da Anvisa para a entrada de viajantes aqui no Brasil. Então, quem chega no aeroporto, por exemplo, internacional, qualquer que seja o aeroporto aqui no Brasil internacional, desembarca, que tipo de medida tem de tomar? A agência lançou 2 notas técnicas que trazem medidas para pessoas que entram no país, tanto de avião, como eu citei, mas também pelas fronteiras terrestres. As notas foram enviadas para a Casa Civil do Governo Federal no último dia 12 de novembro. Cabe aos órgãos do governo aceitarem ou não as orientações e implementarem essas regras. Doutor Fernando Gomes, quais regras seriam essas? Dá uma olhada aqui no telão, Elisa, porque é extremamente importante a gente entender que passamos por um período e um processo muito longo, né, de vacinação, de cuidados, tivemos muitas perdas e atualmente a gente desfruta de uma situação um pouco mais favorável, não é verdade? Então, cuidar disso, na verdade, faz parte da preocupação da Anvisa como um todo. Eu acho que a gente tem aqui no telão as orientações interessantes, que na verdade consistem, né, em ter o indivíduo, exato, com a vacinação completa por pelo menos o prazo de 14 dias. Já ter completado o ciclo vacinal. Isso, pelo menos 2 semanas antes de aterrissar ou entrar na fronteira brasileira. O conceito aqui é que pelo menos o indivíduo tenha a produção inicial de anticorpos e algum grau já de imunização sendo desenvolvida. Segundo a testagem, isso aqui não é nada incomum. Quando a gente viaja para fora, por exemplo, você vai para Portugal, você tem que fazer o PCR para mostrar que você não está portando o vírus ali na entrada, pelo menos 72 horas do momento do voo. No próprio aeroporto a pessoa faz. Você pode fazer no aeroporto, algum laboratório, tanto faz, mas a ideia aqui não é anticorpo, a ideia aqui é você mostrar que você não está portando o vírus. Então é todo um cuidado especial para que a gente tenha essa pandemia sob controle. Essa é a ideia, é o princípio. Quem não tiver imunizado, né, quarentena de pelo menos até sair o resultado do teste. A ideia, mais uma vez, é proteção. O indivíduo entra, ele fica numa situação em que ele não poderia passar para outras pessoas o vírus. E declaração de saúde do viajante, que é um formulário específico, o que favorece, na verdade, o controle e gerenciamento dessa situação. Então, é lógico, né? Por que esse conjunto de medidas, né? O que tem de diferente nisso aqui? Diferente é um olhar para que a gente possa gerenciar o que a gente conquistou com o processo de vacinação extremamente amplo, graças à presença da vacina e à existência do SUS, com profissionais que conseguiram, junto com a população, realizar essa proeza do bem, e também para evitar que você tenha algum escape diferente. A gente não sabe, né? Uma nova variante, alguma coisa que fuja do controle, por que não, na verdade, cuidar do que é nosso, né? Acaba sendo algo patriótico e, enfim, não é nada só exclusivo do Brasil, isso está acontecendo ao redor do mundo. O protocolo, então, para a entrada aqui no Brasil é um protocolo feito, confeccionado por nossa Agência de Vigilância Sanitária Nacional, a Anvisa, e como eu disse, eu vou até ressaltar essa informação que é importante, que essa nota foi entregue ao governo federal e agora cabe aos próprios órgãos do governo aceitarem ou não essas orientações e implementarem as regras. Por isso que é muito importante, de repente, você que vai receber um amigo ou algum colega de trabalho que vem ao Brasil, que vai ter de pousar no Brasil nos próximos dias, entender no aeroporto onde ele vai chegar qual é a determinação no local, porque muitas vezes pode haver um problema, ele não conseguir de fato pisar na calçada brasileira por ter de cumprir essas regras aqui, doutor, que são absolutamente normais quando a gente fala de trânsito internacional. Aliás, as pessoas que fazem viagens internacionais já estão habituadas a uma listinha de regras que devem ser seguidas, não é, doutor? Sim, até as próprias companhias aéreas ou agências de turismo, quando você faz a consulta de para que lugar você vai, você recebe essas orientações que são facilmente adquiridas em sites oficiais. Doutor Fernando, a gente tem podido acompanhar as flexibilizações do uso de máscara, por exemplo.
Aqui no estado de São Paulo, citando o exemplo do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo disse que a partir do dia 12 de dezembro vão haver mudanças significativas, do tipo não usar mais máscaras em ambientes abertos. Claro que cada cidade pode seguir as suas determinações, mas a sugestão, a autorização por parte do governo do estado é de que isso ocorra a partir do dia 12. Rio de Janeiro tem flexibilizações, Rio Grande do Sul com novas medidas, Pernambuco também com as suas medidas. A partir do dia 11? Isso. A verdade, eu falei dia 12, não é? Isso. A partir do dia 11 de dezembro, aqui em São Paulo, um dia antes, então. Doutor, mas aí a gente tem turistas que chegam de outras partes do mundo. Isso não seria ali um cenário de insegurança para manifestação ou compartilhamento de novas cepas? A gente deveria ficar preocupado com isso? Ou se esses protocolos forem seguidos, a gente pode relaxar um pouco? É exatamente isso, Elisa. Estamos vivendo um período favorável. A gente falou brincando, né? Operação Martinho da Vila. Devagar que a gente está flexibilizando, estamos chegando lá. Para poder manter esse plano, que faz parte de todo o processo natural de se sair de uma situação de alerta tão importante como essa da pandemia, é que nós não podemos ter entrada de pessoas que fujam do que existe aqui no nosso país. Então, infelizmente, nesse momento, a gente não pode ter aquela síndrome do vira-lata que acha que o estrangeiro é melhor do que o brasileiro. Aqui a gente precisa ter critérios de fato rígidos, que são organizados do ponto de vista biológico, então são critérios muito objetivos, que sejam cumpridos para que a gente não coloque tudo a perder. Por exemplo, esse momento de flexibilização passo a passo que estamos vivendo. Já pensou viver essas evoluções, essas transformações e, de repente, por equívocos ou por pessoas que não seguem essas regras, a gente ter de voltar uns passos atrás? Minha nossa, né? Ninguém quer viver cenário nem de longe parecido com aquilo que a gente viveu em março, por exemplo, deste ano, que foi uma tragédia danada para os brasileiros. Próximo assunto. A gente sabe que a ciência, e o doutor Fernando Gomes ressalta isso sempre para a gente, a ciência considera que o ser humano é um descendente dos primatas. Macacos, orangotangos, chimpanzés são nossos parentes. Mas o quão parecidos nós somos com eles? Bom, só de observar a gente já vê semelhanças que, enfim, não precisa de muita teoria para... Esteticamente, a gente já vê que, puxa vida, né? Somos parentes, olá, amigos, somos muito parecidos. Mas a gente quer trazer aqui para vocês um pesquisador sobre esse assunto, um pesquisador que foi a campo e vai poder falar com propriedade, que é o próprio Dr. Fernando Gomes. Pois é, Dr. Fernando Gomes fez uma pesquisa com o Zoológico de São Paulo para comparar o cérebro de um orangotango com o cérebro de um humano. Dr. Fernando Gomes, desvendando os cérebros desses parentes, quais semelhanças vocês encontraram? Então, Elisa, o mais interessante é que quando a gente fala de primatologia, a gente está falando do estudo dos grandes primatas, principalmente. Então, o mais comum é a gente estudar a inteligência, o comportamento humano, mas também, por que não, dos gorilas, dos chimpanzés, dos orangotangos, dos bonobos e assim sucessivamente. O homem, na verdade, ele não veio do macaco. Esse é um conceito que tem que ficar muito claro, mas nós temos, sim, ancestrais incomuns que, em algum momento, na natureza, na própria evolução, se destacaram do ponto de vista genético e, por isso, tiveram vivências diferentes. Então, junto com o zoológico, junto com o programa de enriquecimento comportamental animal, o PECA, que é algo extremamente importante para animais em cativeiro, que consiste em você oferecer a capacidade, a possibilidade de socialização, de desenvolvimento cognitivo, de inteligência para enriquecer aquele ambiente. Nós desenvolvemos esse trabalho e a minha orientanda, a Mônica Bressani, desenvolveu essa pesquisa a campo, estudando a inteligência de um casal de orangotangos no Zoológico de São Paulo. Isso de 2013 a 2016 e esse ano nós tivemos a publicação. Sim, porque acaba sendo etologia, né? Observação do comportamento. Quando a gente fala de neurociência do comportamento, a gente precisa observar. Então, o que esse estudo mostrou? E é bastante interessante, até para quem for visitar o zoológico, quem não foi ou quem não vai, por favor, né? Faz parte do processo você entender os animais. Então, nós fizemos uma avaliação pormenorizada, com bastante horas de observação, da socialização, da cognição, da linguagem, do desenvolvimento psicomotor, com diversas atividades, como, por exemplo, você oferecer pincéis para que eles pudessem fazer as suas obras de arte, tentar contato visual ou contato próximo, brincadeiras como, por exemplo, fazer uma bolha de sabão, e comparamos com pelo menos 4 escalas de desenvolvimento, Portage, Papalha, o próprio Freud, Piaget, e dessa forma, comparando essas escalas, nós chegamos a uma nota de corte que faz com que a gente entenda a semelhança cognitiva.
o orangotango adulto, pelo menos esses dois que estão no zoológico, eles têm uma cognição correspondente e semelhante a uma criança de 5 a 6 anos de idade. Então a gente sabe que existe uma diferença do tamanho do encéfalo, da organização. Os seres humanos têm muito mais lobo frontal, a parte anterior desenvolvida, do que os orangotangos, mas a gente tem muita coisa em comum. E quando a gente faz essa comparação, isso faz com que a gente entenda, na verdade, que nós temos um indivíduo ali dentro que merece carinho, respeito e principalmente está oferecendo para a gente a possibilidade de entendermos um pouco mais sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Bom, então, tem várias perguntas aqui, mas vou tentar resumi-las. Um orangotango, geralmente, em média, a idade dele mental, posso dizer assim, doutor, corresponde à de uma criança de 5 anos? Nós desenvolvemos essa bateria de avaliação com 4 escalas que são aplicadas para seres humanos e aplicamos nos animais, com adaptações e bastante tempo de observação, até chegar à conclusão de que quando a gente pega essas 4 escalas, com muito tempo de observação, com muito dado coletado, ela equivale de uma criança por volta de 5 a 6 anos de idade. O senhor falou que nós humanos temos mais características de lobo frontal do que os orangotangos. Sim, porque a gente tem, durante o processo de evolução dos grandes primatas, um processo de encefalização maior na parte da frente. Então, mais neurônios foram coletados no decorrer do tempo na parte anterior, o que dá para a gente a possibilidade do pensamento abstrato, da imaginação, da organização do pensamento e da inteligência. Então se a gente tem mais essa parte do lobo frontal, que fica de fato aqui na frente, como o senhor explica, significa que a gente tem mais essas características do que exatamente os animais, apesar de termos muitas semelhanças. Quando eu digo animais, os orangotangos. Sim. Então, a gente é muito mais parecido com eles do que a gente imagina, doutor? Sim, sem sombra de dúvida. A gente carrega não só traço genético semelhante, mas com comportamentos. E a gente sabe que o cérebro, conforme ele desenvolve, no decorrer da própria evolução das espécies, nós carregamos, obviamente, resquícios e remanescentes. Por exemplo, nós temos uma parte reptiliana do nosso cérebro, que dá para a gente instintos de proteção e defesa, semelhante ao que tem, por exemplo, numa cobra. Você pode imaginar isso. Nós temos aí o sistema límbico, que vem principalmente dos mamíferos, onde a gente adquiriu o processo de memória, de sentimentos, de emoções, e o córtex propriamente desenvolvido, que dá para a gente a inteligência e todas as capacidades que a gente tem, Elisa. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Mande #correspondente médico, porque a gente pode voltar a este tema com as suas questões e trazendo dúvidas a respeito das nossas semelhanças com os orangotangos, principalmente os que foram analisados no zoológico aqui de São Paulo. É importante dizer que, inclusive, o Sansão, que é o orangotango macho que foi avaliado na pesquisa, essa semana ele completou 39 anos de idade. Então, quando você for no zoológico, por favor, não deixe de visitá-lo e mandar os parabéns. Muito bom, Sansão. Próximo assunto. Doutor Fernando Gomes, o futebol. Minha nossa, como isso mexe com a cabeça de torcedores apaixonados. Amanhã, neste sábado, tem final da Copa Libertadores. Flamengo e Palmeiras se enfrentam em Montevidéu, no Uruguai. E a gente viu verdadeiras demonstrações de amor aos clubes nesses últimos dias. Os torcedores das duas equipes lotaram as ruas para acompanhar os embarques do elenco para a capital uruguaia. Só que a paixão de alguns torcedores também chegou até o bolso, né? Porque o ingresso mais barato para a decisão custa cerca de R$ 1.100, além da passagem de ida e volta de São Paulo ao Rio de Janeiro para Montevidéu, que chegou a custar, acredite, mais de R$ 27 mil nos últimos dias. Doutor Fernando Gomes, perguntei na rede social, eu fui atrás de explicações. Paixão versus fanatismo. Como é que a gente diferencia e o quão mal isso pode fazer para alguém? Bom, vamos lá. Quando uma pessoa paga o ingresso, o valor do salário mínimo do país, você já percebe, na verdade, que ela gosta muito daquilo que vai fazer. E que tem condição de fazer, sim, né? Sim, muitas vezes não tem condição, até faz dívida, Elisa, porque sim, quem realmente é fanático vai adiante. Bom, o ser humano é gregário, ele gosta de andar em grupo e principalmente quando ele tem essa sensação de pertencimento, tudo faz muito sentido. O esporte é algo que realmente mexe com as nossas emoções e, portanto, a gente tem, já que estávamos falando, né, do lobo frontal, essa parte anterior da mente, principalmente desenvolvida e relacionada com esse processo. De modo que, por exemplo, quando o seu time faz um gol ou tem uma vitória, você tem o sistema límbico dopaminérgico, que é a parte que dá para a gente prazer, sendo acionada. Então, você faz conexão de estruturas profundas, como, por exemplo, o núcleo accumbens, a área tegmental ventral, com o córtex pré-frontal, laureando o cérebro aí com dopamina e dando uma sensação
boa demais. Então, assim, tem explicação total do porquê existe essa paixão que realmente incendeia e dá sentido para a vida de muitas pessoas, Elisa. Então, temos a explicação que, de fato, acontece uma explosão aqui no nosso cérebro quando a gente fala dessa paixão pelo futebol que muitas pessoas não entendem. Como é que alguém pode ser tão apaixonado? Como é que pode ser tão fanático? Mas só fala sobre isso, chega a chorar quando o time perde. Nós abrimos espaço para as perguntas dos nossos telespectadores. Mandaram perguntas pelo Instagram também da CNN Brasil. Lucas Pontes, é possível tomar alguma substância para diminuir a paixão? Nossa, isso foi profundo, hein, Lucas? Boa. Olha só, substância não, mas entendendo que no momento de explosão de paixão, você tem as amígdalas cerebrais, que são estruturas da região do lobo temporal, explodindo de funcionamento e dando toda aquela gana, movimentos ou então atitudes como, por exemplo, a própria meditação podem fazer com que o indivíduo não tenha explosões emocionais muito fortes no momento relacionado com uma satisfação muito grande ou com uma decepção muito grande frente ao resultado do seu time. Pois é, doutor, tem gente que assim, quando o time perde, não é que a pessoa fica chateada, não, ela às vezes passa um dia inteiro sem falar com ninguém, briga com os amigos, briga com os colegas que ficam debochando dessa derrota. É curioso como existe uma linha tênue que divide a paixão do prazer que o senhor diz e quando essa paixão começa a fazer mal. E é interessante como algumas pessoas não conseguem ter controle disso. E junto com isso, Elisa, veja, isso aqui que a gente está falando é entretenimento, é diversão. Então, não é incomum o indivíduo estar assistindo futebol, compartilhando aquele momento e também degustando ou bebendo alguma coisa alcoólica que faz com que o controle inibitório do cérebro não fique tão normal assim. Então, o indivíduo dentro daquele contexto de paixão sendo provocada por exemplo, um resultado negativo ou uma expectativa muito grande, e ainda por cima uma substância que acaba atuando ali no ácido gama-imunobutírico, que é o neurotransmissor inibidor, fazendo com que a questão de conseguir controlar, putz, eu tenho vontade de xingar, mas não xingo. Bom, nesse momento o indivíduo vai soltar o verbo, porque faz todo sentido ele extravasar. Tem várias mensagens aqui que chegaram, tem gente dizendo assim que pagar R$4.000 no ingresso já é a maior loucura. Realmente, para algumas pessoas é uma loucura ou para algumas pessoas é absolutamente normal. Apesar de que eu disse agora há pouco que o ingresso pode chegar a custar R$1.100, não é? Esse telespectador está citando aqui R$4.000, não sei de qual setor ali seria do estádio. É possível... Ah, não. Eu tô... Quem está aqui perdida sou eu, estou lendo a mesma pergunta. Pronto, Caio Lima. O Caio já foi ainda mais a fundo na paixão. Doutora, a falta de paixão tem relação com a depressão? A paixão pode ser um mecanismo de cura nesse caso? Boa. Olha que interessante, o Caio falou aqui elementos extremamente importantes e palavras-chave. A depressão, ela se caracteriza por um momento, uma situação em que o indivíduo tem a sua motivação sendo questionada e colocada à prova. O indivíduo apaixonado, o que ele mais tem é motivação por um determinado objeto que ele cultua ou que ele ama. Pode ser uma pessoa, como por exemplo, um time de futebol. Então, sem sombra de dúvida, a paixão ela pode ser um mecanismo até para ajudar o indivíduo a ter a sua motivação funcionando a todo vapor. Qual que é o problema? O indivíduo se agarrar nisso e de repente o time não está numa boa temporada. Aí, na verdade, a gente percebe que não tem jeito, né? O profissional da área da saúde vai precisar ser acionado para estabelecer o tratamento. Olha, doutor Fernando Gomes, foram tantos comentários. Eu vou encerrar com o do Rodrigo. O Rodrigo disse assim: sinto meu peito pular de tão tenso que eu fico. Tem gente que passa a emoção para o corpo, não tem jeito mesmo, né? A gente não sabe quem vai vencer essa partida, mas quem perder... Então, já que vocês gostam de nomes técnicos, é o sistema nervoso autônomo liberando um monte de adrenalina nesse momento que faz com que a pressão arterial aumente. Tanto é que, pessoal, cuidado, tem gente que até infarta ou tem um AVC nesse momento. E faz com que você tenha, então, aumento da frequência cardíaca e você tenha essas sensações físicas que podem ser muito boas, mas devem ser levadas em consideração. Por favor, hein, palmeirenses e flamenguistas, segure esse coração dentro desse peito aí para essa final da Libertadores. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Isso aí. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. E um ótimo jogo. Você não está preocupado porque o Corinthians não... Eu e o Rafael, a gente é corintiano, tá tudo certo. Mas nós vamos falar disso, porque aí o senhor vai liberar o sintoma de tristeza, não vai dar muito certo aqui nesse quadro. Este foi mais um Correspondente Médico.